Estamos aqui numa palestra muito bonita, a nova identidade. Olha, isso, meu irmão, tem um valor muito forte para mim e para você, que se nós não tivermos a revelação disso, isso só vai passar na mente, vai ser só um vento, que não terá efeito nenhum, né? Para o seu progresso, para a sua transformação. E a nova identidade, ela te leva à transformação do teu corpo, porque você começa a ver que a tua vida, ela é transformada dia após dia. Então é necessário que haja esse entendimento, essa revelação, para você e eu alcançarmos isso que está para manifestar a qualquer momento. É no abrir e fechar dos olhos. É assim que está escrito. E eu tenho que crer dessa forma. É o que Paulo diz. Aquilo que eu criei, isto falei. O que eu creio, eu falo para vocês aqui. Tudo que eu creio, tudo que eu prego é porque eu creio. Senão, não prego, meu irmão. Senão fica uma coisa idiota, uma coisa falsa, mentirosa, não é isso? Nós não falamos mentira, nós temos a verdade. Então, o que eu prego é o que eu creio. E eu creio na transformação. Quantos creem? E ela está batendo na nossa porta aí. E eu sei que a qualquer momento nós sentiremos esse impacto glorioso. Então, nós tivemos 3 palestras, até domingo passado, sobre a nova identidade. Nós vamos ter a 4ª, porque eu quero bater muito nisso aí, porque eu sei que é o que está ressoando na minha mente e na mente dos irmãos, na sua mente espiritual, tá? Não é só a mente carnal, não, porque a carne, ela não quer saber de Deus, não. É só o seu espírito, porque o seu espírito que é a identidade, que é a nova identidade, né? Bom, vamos lá em Colossenses, Tiago, 3, 4. Não vamos no texto básico, mas vamos lá, que eu acho lindo demais esse capítulo e esse versículo que Paulo traz aqui aos Colossenses, né? Paulo aos Colossenses, ele diz o seguinte, coloca um tempo aqui, que eu acho muito rico isso, e nós precisamos de revelar, ter essa revelação. Se estiver quente, só ligar o ar-condicionado aí, pessoal. Está ok aí ou quer o ar-condicionado? Então, liga o ar-condicionado lá, Tiago. Não, está desligado. Não, tudo bem, aba, pai, vamos lá. Então, só fechar a porta para o ar-condicionado ligar, senão ele não liga não. Fechar a janela. Que aí, na hora que ele sentir ali que está quente, ele sopra. Bom, abençoados, aí em Colossenses 3, versículo 4, nós vamos ver aqui algo muito rico que o apóstolo traz à igreja de Colossos e que serve para nós, porque isso aqui é uma exortação para a igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Então, onde a igreja está hoje, ela tem que ouvir isso. Se ela não ouvir, ela não consegue entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E aqui, quando Paulo diz, quando Cristo, porque quando fala o quê? De algo que vai acontecer, não é isso? Quando chegar o ano que vem, quando chegar o mês que vem, quando chegar amanhã. Você não pode falar assim, quando chegar hoje, não cabe essa expressão? Não cabe. Então, quando sempre é para um futuro, ou próximo, ou longínquo, mas é a expressão que fala isso. Então, Paulo, no seu tempo, falando para a igreja, mostra que a igreja não chegou nessa perfeição. Não chegou. Porque se tivesse chegado, nós não estaríamos aqui. A igreja já tinha sido arrebatada e levada, não é isso? Então, não foi arrebatada, não foi levada, não foi transformada. Então, Paulo estava dizendo para o tempo de hoje. Quantos creem nisso?
Eu creio dessa forma. Porque isso é revelação. A palavra, ela tem que cair em nós como revelação. Ela não pode cair dentro de um pensamento humano que vai meditar. Ah, não, eu vou meditar nisso. Quem medita não obedece. Porque ele coloca a mente carnal dele para poder analisar. Quem é filho, quando ouve a voz, o que ele faz? Segue, ele não questiona. Meditação é questionamento. Aqui nós não meditamos, aqui nós ouvimos e obedecemos. Assim é, porque cai como revelação para nós. Então, quando Cristo, então ele está falando de uma manifestação de Cristo, né, que seria poderosa, que é, ele não vai ser. É o quê? É presente, não é isso? Então, você recebe isso? Então, quando Cristo, que é a vossa vida, então ele está falando de algo muito forte, que é vida. E ele diz, eu vim para que tenham vida. Então, antes dele não havia vida. Havia o quê? Morte. E a morte estava onde? Na lei. Porque a alma que pecar, essa o quê? Então, na lei havia pecado. Então, quando se pecava, morria. Então, Jesus de Nazaré disse, eu vim para que tenham vida. Porque antes de mim havia morte, porque o pecado estava aí. E eu, como Cordeiro de Deus, eu vim tirar o pecado para que tenham vida. E vida com o quê? Abundância. Diga abundância. Se você não está experimentando ela, eu digo, receba. Porque você tem que ter abundância. Nesse reino não vale vida de escassez. Põe isso na tua mente, para você colocar para fora tudo que é escasso. Tudo que tem escassez, você não pode aceitar na sua vida, abençoado. No sistema não é assim, a vida é assim mesmo. Não, peraí, eu estou falando da vida de Cristo. A vida antes de Cristo é morte, porque vê pecado. E a alma que pecar, essa morrerá. E quem é pecador vai gerar o quê? Pecado, e o pecado vai gerar morte no coração dele. Então veja bem, quando Cristo, que é a vossa vida, então ele se manifestou sem relação com o pecado para nos dar vida com abundância. Diga, eu tenho vida com abundância. Mas ele diz aqui, olha, se manifestar, então haverá uma situação que vai fazer com que essa vida que é nossa, o que? Manifeste. Manifeste. Então ela tem que manifestar. Quer dizer, tem que acontecer algo em nós que demonstra que a vida de Cristo, que é a nossa, se manifestou. Tem que ter ações e reações mostrando que ela já manifestou. E se ela ainda não manifestou, não é que você não seja de Cristo, é porque ainda você não ouviu bem. Você ainda não foi experimentado pela palavra, ainda estamos rejeitando a palavra, ou até não chegou essa palavra da graça ainda na pessoa. Porque a palavra da graça, que é viva e eficaz, só ela tem condições de manifestar em nós Cristo, que é a nossa vida. Porque se ela não manifestar, você não vai manifestar. Você vai continuar aquela vida, chove não molha. Não é isso? As pessoas não têm uma vida e chove não molha. Chove, mas nunca molha. A vida está sempre ruim, cara. Entra ano, sai ano, está a mesma coisa. Olha, Cristo não manifestou. E você tem que cuidar disso. É você que tem que cuidar disso. Porque a fé vem pelo quê? Então você tem que vir aqui e trazer teu ouvido para me ouvir. Se você não trouxer meu ouvido para não ouvir, você vai continuar a vida choca. A vida ruim, vai continuar a mesma coisa. Você não vai ter prazer em viver, porque ele não disse que eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O que é abundância, meu irmão?
é ter para te fartar e sobrar para muitos. Isso que é abundância. Eu não conheço abundância dessa forma. Eu me farto, eu me lambuzo e ainda põe um montão de gente para lambuzar comigo. Isso é vida abundante. Vida de escassez é aquela que mal dá para ti. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Porque a palavra não pode falhar e ela não falha. Nós temos que colocar em xeque o que nós estamos vivendo, não é o que está escrito. Porque o que está escrito para a nossa o quê? Aprendizagem. Então nós estamos aprendendo, abençoado. Você veio aqui para aprender. E aprendei de mim que sou manso e humilde e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então quando você aprende de Cristo é vida abundante, é descanso. Olha aí. E se não está acontecendo na vida de um cristão, na vida de um crente, está lhe faltando ouvido para ouvir, boca para falar. Não está se falando corretamente, não está dentro da vontade de Deus. Aí, meu irmão, é choro e vela. E uma fita amarela. A pessoa vai viver mal. Então, quando o Cristo quer a vossa vida se manifestar, então tem que manifestar. Tem que manifestar. Aqui manifesta é Cristo, não é diabo, não. No sistema eles não falam assim, manifesta. Tranca a rua, manifesta. Exum, manifesta. Ali é centro espírita, ali não é a igreja de Cristo. Manifesta. Maria Padilha, manifesta aqui. Olha com os nomes que eu aprendi dentro da igreja dos crentes. Que mais? Maria Esfarrapuda, manifesta agora. Exu, caveira, Exu, manifesta. Olha, peraí. E o troço manifesta, já viu? As pessoas caem pro chão, pai, saem vomitando, e aí dá pernada, cabeçada. Não é isso? Manifestou. Mas na igreja de Cristo manifesta é Cristo. Aqui não manifesta demônio. Porque está escrito, quando Cristo que a vossa vida se manifestar. Então aqui manifesta é Cristo, não é demônio. Porque aqui não é centro espírita. Aqui não é terreiro de macumba. Aonde manifesta demônio é onde é terreiro de macumba. Que nem demônio é. Aquilo é Hollywood. Aquilo é Hollywood, porque os demônios que nós conhecemos, o que aconteceu com ele? Jesus, na cruz do Calvário, acabou com ele. O que existe lá é uma manipulação daqueles ministros, aqueles falsos pastores, mestres e bispos, para chamar a atenção e extorquir o povo. Aquilo ali é para extorsão. Aquilo é para pobreza, aquilo não é para a vida. Agora, na igreja de Cristo, do ministério da ciência de Cristo, manifesta quem? Cristo. E quando ele manifesta, o que acontece? Então, aí é o bonito. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, aí vós também sereis manifestados com ele. Cristo é o quê? Sabedoria e poder. Aí eu vou ver em você, em mim, você vai ver o quê? Sabedoria e poder. Quem é sábio não fala besteira. Quem é sábio não vive de qualquer maneira. Não, o sábio ele fala com sabedoria e vive com sabedoria. As pessoas veem coerência, mas esse cara é sábio. Olha a maneira dele viver, a maneira dele vestir, a maneira dele pentear, a maneira dele se cuidar. Ele não parece um louco, ele parece um camarada bonito, está sempre bem, ele é sábio. Olha, eu posso só ajudar alguém quando eu primeiro me ajudo, meu irmão. Cuida de ti mesmo. E da doutrina. Cuida. Porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Olha, então o que me ouve depende do que eu sou.
Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele, em quê? Glória. As pessoas têm que ver a glória de Deus na minha vida. Principalmente na hora que falamos, abrimos a nossa boca, a pessoa tem poder aí. E aí tem poder, aí vai sair coisa boa, aí eu vou glorificar a Deus. Você tem que tirar a pessoa do estado de morte que ele está quando ele te ouve, meu irmão. Tem que sair poder. Poder. Olha, certa feita, os religiosos da época de Jesus de Nazaré dizem, olha, esse homem fala como quem tem poder. Poder muda. As pessoas te ouvem, sai algo de dentro de ti, que a mente dele vira outra, ele diz, glória, aí tem poder, preciso de ouvir mais. Então, nós seremos manifestados com ele em glória. Então, abençoado, o que acontece? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Só pode mudar se você tiver uma mente o quê? Renovada, que é a mente de Cristo. Se você não tiver, você não vai mudar. Mente é o quê? É o que conduz esse corpo, que é chamado o quê? Espírito. Diga, minha mente é espírito, é o meu espírito. Então essa mente precisa de estar carregada de dínamos, de poder, que é a palavra, como Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o quê? Poder de Deus. Então se você tem o evangelho, você tem o quê? Poder. Só quem tem o evangelho, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que tem poder. Aqueles que ficam buscando o Espírito para ter poder, é o Espírito do erro, do engano. Porque esse Espírito não dá poder, o que dá poder é o quê? O evangelho de Cristo, que é o Espírito de Deus. Quando você busca a palavra, você vem aqui e ouve a palavra, você está recebendo o quê? O Espírito. Porque Jesus não disse? As minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Então, se você recebe a palavra, você recebe o Espírito. Então, aí você recebe o quê? Poder. Poder para mudar a mente das pessoas, poder para mudar a tua mente, poder para muita coisa, para mudar a sua situação financeira, a sua situação de saúde. Você tem poder para mudar. Você tem poder para mudar. Você recebe dessa forma? Porque você recebeu o quê? Palavra. Palavra é que muda. É a palavra que muda a minha vida, que muda a tua vida. Então, veja bem, abençoados. Então, você recebe uma mente. Lá em 1 Coríntios 2,16, olha aqui, para ficar claro, sem dúvida, o que ele diz? 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Você instruir a mente do Senhor é difícil, né? Mas ele diz, olha, nós porém, temos, põe isso na tua mente, temos, você não vai buscar, aqui não busca nada. A graça é você tendo, a lei é você buscando, por isso que é fácil você identificar os filhos da graça e os filhos da lei. Se você vê uma pessoa, gente, eu vou lá buscar poder, lei. Ô gente, vou lá buscar uma bênção, lei. Vou lá buscar uma cura, lei. Eu vou lá buscar uma bênção para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu pai, para minha avó, para o meu gato, lei. Vou lá buscar cura para fulano de tal, lei. E a lei é o quê? Todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de quê? Maldição. Então eles estão lá buscando o quê? Porque aquelas casas são casas de maldição. E o crente está enfiado naquilo ali. Por isso que a vida dele é uma maldição. Porque eles estão sempre buscando. Isso é sério, né? Nós, porém, aqueles que crê
que Cristo é a vossa vida e manifestada, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Como pensa Cristo? Aí começa a mudar a sua história e a minha história. Nós começamos a ser outra pessoa. Romanos 12, 2 diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quem tem a mente de Cristo, está em processo de quê? Transformação. E essa transformação, ela vem porque a sua mente e a minha mente foi o quê? Renovada pelas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Mas por que vocês gostam só de Romanos a Hebreus? Porque é a graça de Deus. Por que vocês gostam do Pentateuco? Porque é a lei. Os 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, é a lei. E todos os que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de... Porque a lei, o que? Caducou. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. E para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, nós somos privilegiados, porque nós não somos justificados mais pela lei. Porque a lei é o quê? Condenação e morte. A graça é o quê? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Você não tem outra mente. Põe isso na tua mente. Você não tem outra mente, você tem só a mente de Cristo. E tudo que vai acontecer daqui para frente, agora é essa mente que vai conduzir. A mente de Deus que está sobre a igreja. Dirigida por conhecimento pela palavra. Aí nós vamos chegar à nova identidade. A nova identidade levanta, hoje é o melhor dia. Na hora do almoço ele diz, continua sendo o melhor dia. Dá 18 horas ele continua, é o melhor dia. Da meia-noite você diz, é a melhor noite. Ele não para, porque ele tem a mente de Cristo. Colossenses 3, de 1 e 2, olha lá. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, a Cristo aí, ó, sabedoria e poder de Deus. Porém, se fostes, é lógico que ele coloca uma dúvida aí, né? Esse verbo aí não é, né, Tiago? Se fostes, se não fosse, cabe uma interrogação. Se fosses ressuscitado, aonde? Na mente. Aí, se ela ressuscitada é levar você para o céu. Não, é na mente, meu amigo. Aqui está falando na igreja que está no nível da terra, assentado em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aí, pastor, você falou que não tem que buscar lá do alto? Falei, Eva, coloca esse texto aí em dúvida, porque, pensando dessa forma, porque a palavra diz que Deus estava em Cristo, lá em 2 Coríntios 5, reconciliando o céu com o mundo. Então, não está lá no alto mais, meu filho. O alto é aonde? Mente, rapaz, é na mente. Buscai as coisas lá do alto, quer dizer, na mente. Que está quem? Cristo. Onde Cristo vive. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, onde está manifestado Cristo? Na mente. E se ela está manifestada na mente, buscai as coisas da mente, do alto. Onde Cristo vive. Cristo vive em ti? O que Paulo diz? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem essa convicção? Olha, eu como ministro, eu tenho que ter essa convicção. Por isso que eu não ando pelo que eu vejo. Posso até sentir, enxergar, mas eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelaquilo que eu creio. E o que eu creio desse ministério é algo muito grande. Então eu não posso andar pelo que eu vejo. Eu tenho que andar pelo que eu creio. Onde Cristo vive? Porque já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim.
e já se manifestou, e eu tenho que ter essa consciência e andar agora coerentemente, buscando as coisas do alto, quer dizer, buscando da palavra, do trono, aonde está assentado Deus. Paulo diz lá em Hebreus, acheguemos confiadamente diante do trono da graça, aonde assentado está Cristo. Sentado quer dizer o quê? Acomodado, descansado, né? Vivo. Então o que acontece? Aonde Cristo vive, achegamos confiantemente diante do trono de Deus para receber graça e socorro oportuno. Então, onde Cristo está, tem graça e socorro oportuno. Quer dizer, um socorro bem presente na hora dos momentos de angústia, de tristeza que você pode passar. Você chega aqui, você recebe. E ao receber, você se inteira daquela verdade e a sua vida passa a ser uma vida gloriosa. Assim é, abençoado? Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele em glória. Glória, eu tenho que manifestar glória de Deus, poder de Deus na minha vida eu tenho que manifestar. As pessoas têm que me ver bem. Bem. Eu não posso ficar queixando da vida, eu não posso ficar reclamando da vida, porque Cristo já manifestou em mim. O poder e a sabedoria dele está em mim, para que eu possa administrar, para que você possa administrar bem. Então, assentado à direita de Deus, pensai das coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Olha, o embate de Paulo, por isso nós temos que conhecer contexto, abençoado. Todo texto fora de contexto vira pretexto. Então você tem que conhecer a palavra e conhecer o contexto. Por que a existência de Paulo e qual que era a situação de Paulo e quem era o problema de Paulo na terra? Paulo veio com um propósito, levar a igreja à glória de Deus e trazer Cristo. Quem trouxe Cristo na terra foi Paulo. Foi o único que fala, tão identificado com ele é Paulo. Porque outrora não. Então, foi o primeiro, ele e a turma dele foram os primeiros a serem chamados lá em Atos de cristãos na terra. Pedro, João e Tiago não teve essa identificação. Então, resta saber que antes de Paulo, Cristo ainda não havia se manifestado. Com a presença de Paulo, houve a manifestação. E quando manifestou Cristo na vida de Paulo, os próprios apóstolos de Jesus de Nazaré, principalmente os da cabeça, que era Pedro, João e Tiago, começaram a persegui-lo. Porque Paulo contradizia o que eles falavam. Porque eles falavam da circuncisão e Paulo falava da incircuncisão. Eles falavam antes da cruz e Paulo fala depois da cruz. Então o embate era muito forte. Então quando ele fala assim, pensai nas coisas lá do alto. Quem foi no alto, às alturas? Foi Paulo. Paulo foi ao terceiro céu, e lá ele o quê? Ouviu palavras o quê? Inefáveis. Ele não viu mansões, como nós falamos, não viu mar de cristal, e nem viu rua de ouro, ele não viu nada disso, isso é invenção de João. E o lugar que Paulo foi, não é o que João foi. Parece que eles foram em lugares diferentes um do outro. João viu mansões celestiais, Paulo só ouviu. Olha a diferença. Porque a fé vem por ouvir e não enxergar. Quando enxerga, você cria uma imagem sua. Mas quando você ouve, a imagem é de Deus que vai pelos seus olhos. Eu fico com Paulo. Eu não fico com João, Pedro e Tiago. Porque eles combatiam Paulo. E Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, mas não das que são da terra. Quem trazia coisas da terra? Pedro, João e Tiago. Vocês lembram quando Pedro, diante de uma situação com Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré falou que ele ia ser morto, ia
cumprindo a palavra, ia ser assunto ao céu. O que Pedro falou? Vem cá, Jesus, para com isso. Que conversa é essa que você vai morrer? Tenha misericórdia de ti, Jesus. Está tudo bem aqui na terra? Quem morreu? Porque você está assustando o povo falando isso. Jesus olhou para ele assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim a que são da terra do homem. É isso aqui, ó. É isso que Paulo está falando. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Não pensa nas coisas dos homens, pensa nas coisas de Deus. Coisas dos homens é Satanás, meu irmão. É Satanás, coisa dos homens. Buscai as coisas que são do alto, quer dizer, buscai a palavra que Paulo ouviu no terceiro céus, que são palavras de poder inefável, que vai te dar uma vida abundante na terra. Em todas as áreas. Nós estamos na terra, e nós temos que gozar o melhor da terra, mas se dermos ouvido às coisas que são lá do alto. Se não der, vamos arrastar a lata. Já viu um crente arrastando latinha? Que vergonha. Que vergonha. Crente precisando de cesta básica? Que vergonha. Que é isso? Crente precisando de uma ajudinha? Que vergonha. Porque ele não está buscando as coisas lá do alto. A palavra diz que nós só estaríamos por cabeça, e não por cauda, por cima, e não por baixo. Que é isso? Eu não posso aceitar um filho de Deus pedinte, eu não posso aceitar isso. Porque se eu aceito isso, eu digo que a palavra não funciona. E o que não funciona é a cabeça, infelizmente, dos nossos irmãos crentes que estão debaixo dessas cabeças doentias do sistema religioso denominacional, de pastores, profetas, evangelistas, bispos, que ainda ora na sexta-feira a oração forte. Que demônio! Que demônio! Que isso? Então a cabeça dos crentes estão estragada. Por quê? Porque esses líderes pensam nas coisas que são aqui da terra e não a que são lá do alto. Que é o que? A graça de Deus que veio a Paulo para transformar completamente a minha vida e a sua vida. Você recebe isso, meu irmão? E para formá-la em nós, só através da palavra, não tem jeito, não tem como. E transformai-vos pela renovação da vossa... O que renova a mente? Para a formação de Cristo, só através da palavra. E quem traz a palavra? O ministro. O ministro que é altamente identificado com o apóstolo Paulo. Você não pode ser identificado com Pedro, João e Tiago, porque eles, Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Para Pedro, João e Tiago, ele diz isso, porque eles são do evangelho da circuncisão, né? Veja bem, lá em 1 Coríntios 11:1, então esse ministro, para trazer uma palavra diretiva, uma palavra correta para a igreja, ele tem que identificar com o ministério de Paulo, que diz o seguinte, aí ó, 1 Coríntios 11:1, sede meus o quê? Engraçado, por que ele falou que seja imitadores de Cristo aqui? Ele podia falar, seja imitadores de Cristo. Não, ele disse, seja meus imitadores. Você sabe por quê, abençoado? Porque Paulo sabia que se ele não falasse isso, se ele falasse Jesus, eles iam imitar Jesus de Nazaré. Não é o que acontece aí? Eles não buscam, né, Jesus de Nazaré? Veste até como Jesus de Nazaré, não tem um dia que eles vestem como Jesus de Nazaré? Pega a cruz, coloca no ombro, sai arrastando aí, igual os idiotas aí pelos caminhos aí afora aí. Com a cara de chuchu, todo arranhado, todo machucado, não é isso? Com
coroa de espinho, porque eles estão seguindo Jesus de Nazaré. E o que nos ensina o apóstolo Paulo? Por isso que os outros apóstolos eram duros contra ele. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 5,16, ele diz, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se conhecíamos Cristo em Jesus de Nazaré, segundo a carne, já não o conhecemos mais deste modo. Então, aonde Pedro diz, olha, aqueles que vêm dizendo que não devo mais ver Jesus segundo a carne, é do mal. João fala isso, porque João ouviu Paulo falando isso. Aquele que não quer que ele veio de carne e sangue, esse é maldito, e para lá, não é não, porque Jesus veio para quem? Para os judeus, não veio para nós os gentios. Depois da tua morte, os gentios tiveram o privilégio de conhecer a graça e a bênção de Abraão sobre eles. Por quê? Porque Jesus de Nazaré morreu. E ao morrer e ressuscitar, ele nos deu vida. E a porta foi aberta para os gentios, que somos nós. Assim é, abençoado. Mas então o ministro, para identificar a igreja com Deus, ele tem que ser imitadores de Paulo, como também eu sou de Cristo, porque Paulo trouxe a realidade de Cristo sobre a terra. Ele deixou Jesus de Nazaré na sua glória e trouxe o Cristo que estava em Jesus de Nazaré, não mais em Jesus de Nazaré, na sua vida, para levar a uma glória de Deus. Então, se a pessoa não entender isso, ela fica cocheando em dois pensamentos. Ela fica na dúvida, a sua fé se torna inválida. Ela não permanece mais em Deus. Por quê? Porque ela começa a buscar Jesus de Nazaré. Olha, nós não vemos isso aí, ó. Estava conversando com a Elisete ali, nós falando, as pessoas estão há anos buscando Deus e a vida deles continua ruim, a mesma coisa, cara. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porca! Que Deus fraco é esse que você continua na sua lamúria? Ah, não é? Você vê aqueles crentes antigos, crente de 20, 30 anos, 40 anos, sofrendo, rapaz. Eles não têm vida abundante. Jesus parece que não veio para eles. Porque ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E ele diz que aquele que tem abundância com Cristo, tem paz de Cristo no coração e tem prosperidade. Porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nos o quê? Enriquecesse. E quando ele fala esse contexto de enriquecer, ele está falando de contexto material. Ali é material, é grana, é din-din, rapaz. Você tem que ter muito. E eu preciso que você tenha muito. Pelo amor de Deus, tenha muito. Eu preciso de ir para a televisão, eu preciso de ir para a rádio. Eu preciso do seu dinheiro, rapaz. Mas primeiro você tem que estar com muito dinheiro no bolso. Sem muito dinheiro no bolso, nós não fazemos nada nessa terra, abençoado. Nada. Nada. Em termos materiais, não. Em termos espirituais, você continua, mesmo pobre, feliz. Mas nós precisamos de ganhar a terra. E para ganhar a terra, os crentes que estão na terra, eu preciso que nós tenhamos muito bolso. Quantos recebem aí na sua vida? Ah, papai. Então, Cristo é formado. Cristo é formação. Cristo é formação. Cristo não é só entendimento, tem que ser formado. Cristo não pode ser aceitado. No sistema não é assim? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai para o céu. É barato demais isso. Aceita Jesus como Salvador para você ir para o céu. Barato demais isso aí, né? Estão colocando Jesus muito pequenininho, que ele tem muito mais do que ele. E nós sabemos agora pela revelação das cartas de Paulo, que você não aceita Deus. Deus é formado em ti. Né? Olha para você ver aqui em Gálatas 4:19.
Olha aqui. Meus filhos, Paulo falando. Paulo se sentia Cristo na terra, Deus. Então, todos aqueles eram filhos dele. É um véu, é uma manifestação poderosa de Deus na terra. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto? Até ser Cristo o quê? Formado. Olha, é formação, é em cima de conhecimento. Paulo se esmerava na palavra. Foi o apóstolo que mais escreveu na terra, foi o apóstolo Paulo. Quem mais escreveu? Nem Moisés. Paulo é o que tem 14 epístolas, meu irmão. Então ele sofreu dores de parto, não foi de oração não, foi de tanto escrever. E ele foi preso, as cartas, a maior parte dessas cartas são cartas em prisões, porque era o único lugar que ele podia escrever era lá dentro, porque quando ele estava fora ele tinha que pregar e tomar cacetada, é um dos dois, ele apanhava, então ele não tinha tempo para escrever. Quem está apanhando como é que vai escrever? Mas lá dentro da cadeia, não, me dá um papel aí, um pergaminho aí, uma caneta aí, uma esferográfica boa, que eu vou começar a escrever esse negócio aqui que Deus está me revelando. Então ele sofreu dores por causa disso, preso, em cadeia, escrevendo. Até ser Cristo formado em vós, até a outro tempo. É o que nós fazemos aqui, meu irmão. Nós somos imitadores de Cristo, através de Paulo, que passou por Dr. José Luiz, que identificou e nos revelou isso que nós sabemos hoje. E agora nós temos que ir para o fundamento, porque eu não posso ir para a edificação sem antes passar no fundamento. E o fundamento é Paulo. E nós temos que nos esmerar em Paulo para ter uma vida cristã genuína formada em nós. Uma vez você tem a mente de Cristo, você tem a formação de Deus na sua vida, para você tudo está bem. Antes disso, tem hora que, para sair tudo que está bem, demora, né? Demora. Às vezes tem hora que nem sai, né? Sai é choro. Então, o cristão, o filho de Deus, para ser bem formado, ele tem que ter um ministro que anda segundo Paulo. Então, você não aceita. A formação é algo didático, é todos os dias. São todos os dias você tem que ouvir. Por isso que eu envio para você o zap, para você estar ouvindo. Como eu mesmo faço, como eu falei para os irmãos, eu me ouço constantemente. Porque as palavras que eu estou trazendo do trono aqui é a palavra de Deus, em que o Márcio Mourão precisa dela o tanto quanto você também precisa. Eu, como Márcio Mourão, um homem, preciso da palavra que eu prego como um ministro competente de Cristo aqui na frente. Eu trago para mim também o consolo. Então, esses líderes, esses pregadores, pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, eles têm que ter a identificação de Paulo na vida deles. Então, eles não podem te ver como pecador, eles não podem te ver como endemoniado, eles não podem ver inferno, eles não podem te ver doente, não pode, porque se ele está vendo dessa forma, ele não está imitando Paulo. Ele está imitando quem? Pedro, João e Tiago. Pedro até com a sombra dele curava, olha que coisa. Então hoje, dentro do sistema, existe esses malabarismos por causa de Pedro. Pedro curava com a sua sombra, então quer dizer, todo mundo quer fazer aquilo. Paulo ainda, no crescimento da graça, um lenço dele curou uma pessoa, expulsou um demônio lá, o curou. Então eles pegam Paulo na sua ignorância ainda, antes da graça madura, e injeta no meio do povo, mas não pega as 14 epístolas, que aí já é Paulo na maturidade espiritual total. E nós ficamos presos nas 14 epístolas. Assim é, abençoado, que transforma, renova a minha mente e a tua mente. Então, um ministro tem que estar
classificado na terra como o apóstolo Paulo. Lá em Efésios 4, 11 e 12, o próprio apóstolo falando, Paulo aos Efésios, ele disse, e ele mesmo concedeu uns, quem? O Senhor, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e não dos pecadores. Pecador aqui em Paulo, na graça, não existe. A consciência tem que ser o quê? Santa, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E quem que veio edificar a igreja? O apóstolo doutor José Luiz de Jesus Miranda. Com o quê? Com essa mente. Para a edificação. Então ele veio como apóstolo e edificou a igreja de Cristo. Ele edificou com essa palavra aqui, porque ele tirou o pecado do meio e diz, vocês são santos. Quando você aceitou que você era santo, ele diz, agora eu vou edificar vocês. Porque com a mente de pecador eu não tenho como edificá-los. Eu não tenho como formá-los, eu não tenho como transformá-los. Mas com agora a informação que eu trago, que Jesus na cruz do Calvário carregou com todos os nossos pecados, agora você livre na mente do pecado, eu posso aperfeiçoar vocês. E nós agora na sobreedificação estamos dando continuidade. Você recebe assim, abençoado? Abba, Padre, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o bom desempenho. Você vai desempenhar bem na sua vida, como um colaborador do Ministério da Ciência de Cristo, como um marido, como uma esposa, como um bom profissional, como um bom filho. Então há um desempenho, fazendo a palavra correr, tendo paciência com os crentes, os nossos irmãos, que somos também crentes, tem paciência com eles, viu, abençoado? Não apela com eles, não. Um dia você esteve lá também, nessas trevas. Hoje não estamos mais nas trevas, se é? Então eles também um dia vão passar para o nosso meio, vão sair das trevas. Você tem essa paciência? Abba, Pai. Então esse ministro tem que ter uma visão de Paulo, que é do fundamento, da edificação e a sobreedificação, da circuncisão e da incircuncisão. Esse é o grande mistério. Tem que se projetar na igreja como o próprio Cristo aqui na terra. Tem que ser reconhecido assim. Lá em Gálatas 4,14, olha aqui para você ver que coisa interessante que aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois que ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que aconteceu? Aqui, olha. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Então, aquela igreja de Gálatas, ela cresceu tanto que ela não viu Paulo na carne mais. E olha que ele tinha uma enfermidade terrível, que era nos olhos, que não tinha como esconder, né? Como é que você vai esconder? Não tinha óculos escuros aí, né? Como é que ia esconder? Não tinha jeito. E parecia-me que já estava feio o negócio. Paulo tomou muita pancada, abençoado. Eles rebentaram o Paulo. Paulo era um homem todo arrebentado. Espancado para valer mesmo. E ele diz que eles não revelaram nenhum desprezo e desgosto por ele, porque eu podia falar, mas você é um abençoado, você desse jeito aí. Não é verdade? Quando você cresce espiritualmente, você vai além. Por isso que eu digo para os irmãos, olha, eu posso ver você cometendo, que não recebo, no maior erro do mundo. Eu digo, você é um abençoado, você é um abençoado. Eu não te vejo segunda carne. Eu não vejo. Quem está sofrendo é você. Logo, Paulo, quem estava sofrendo era Paulo. Uma enfermidade daquela, acho que doía, né? Não tinha penicilina naquela época, né, Tiago? E nem os analgésicos, né? Não tinha colírio, então o troço ficava feio.
Mas eles não revelaram desprezo e nem desgosto, porque sabia que naquele corpo estava quem? Cristo. Então eles receberam dele. Por quê? Porque Paulo era um homem intrépido na palavra. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Então, olha, essa é a identificação de um líder para trazer uma formação na igreja. Se não tiver, fica esse engodo aí, ó. Esse chove não molha. Então temos que imitar Paulo para trazer o evangelho genuíno na terra. Não o falso que está aí. Aí fora tem o falso. E esse povo vai experimentar ainda essa glória, como já experimentou, com o doutor José Luiz, e agora conosco, vai experimentar uma glória tremenda. Eu tenho visto isso assim claramente, abençoado. Como eu falei, não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que Deus fala na minha mente. E eu ando pelo que eu creio. E confesso isso o dia inteiro. O dia inteiro eu confesso isso. E eu estou vendo a confirmação de Deus na minha vida a cada dia. E eu recebo que logo, logo teremos. Nós sabemos que não são muitos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas nós vimos aqui um grupo bem abastado. Um grupo bem violento, de pessoas prósperas, de pessoas mostrando a confirmação de Deus na vida dele. Não diz lá em Deuteronômio? É o Senhor que te dá força para adquirires o quê? Riquezas, para que seja confirmado a minha aliança para convosco. Então a riqueza vai mostrar a aliança de Deus na sua vida. A aliança de Deus é confirmada na terra para a sua igreja, é com riquezas, é ouro e prata, abençoado, em grande abundância. Tem que ser, isso confirma Deus na sua vida. Ah, não, eu gosto é daquela, bem-aventurados pobres, porque não sei como é que pode ser bem-aventurado, não sei, eu não conheço isso não. Eu não conheço, sinceramente. Ah, mas está escrito, isso é no tempo de Jesus, que trazia a lei, e lei empobrece mesmo, ele tinha que falar isso. Mas na graça, meu irmão, é riqueza e prosperidade, assim abençoado.